Os irmãos que estão fora, vamos iniciar nossa oração. Nós tivemos um problema técnico aqui com a nossa internet, mas nós vamos estar gravando no nosso programa aqui e enviar daqui a pouco no canal do YouTube. Tá? Já justifiquei aqui nos grupos da igreja, os demais irmãos que não puderam estar aqui hoje, alguns até por questão de saúde mesmo. Nós vamos iniciar. Curva sua cabeça, vamos falar com o nosso Senhor. Vamos orar. Ó Deus, graças nós te damos, meu Senhor, por tua bondade e compaixão, misericórdia. Obrigado por esse tempo aqui juntos, em oração, em louvor a Ti. Rogamos que o Senhor venha abençoar-nos por meio da tua palavra. Abençoar também aqueles que posteriormente vão ouvir a mensagem de hoje. Deus, também pedimos que o Senhor venha ouvir nossos louvores, nossa adoração a Ti. Possamos cada dia honrar o Senhor, não só com palavras, mas também todo o nosso coração. Dedicamos também não apenas nossa vida, mas nossas ofertas diante do Senhor. E continua conosco, abençoando esse tempo aqui que vamos estar juntos em Tua palavra. É a nossa oração, a nossa gratidão a Deus, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O Salmo 150, verso 6 diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então vamos cantar dois cânticos bem conhecidos da igreja. Isso. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém? Se você veio preparado também para ofertar e dizimar nessa noite, fique à vontade. Nós vamos cantar em espírito e em verdade. Em
espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Esse é o prazer e o meu louvor, ministrando louvor em espírito e em verdade, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, ministrando louvor. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Naum. Deixa aberto, por favor. Não está na Bíblia, viu, gente? Não sei quantos de vocês já leram esse livro, se leram essa semana, ou em algum momento da sua vida. Quem já leu o livro de Naum? Você já leu? Ok, muito bem. Encorajo você a continuar lendo de Naum até aí, final de Malaquias, onde nós estamos andando, estudando esses livros. Só lembrando você que nós estamos trabalhando de forma panorâmica, tá? Não será sermões expositivos de cada capítulo, mas de forma panorâmica, para você ter uma visão melhor dos temas centrais de cada livro do Profetas Menores. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, graças nós te damos, Senhor, por esse tempo aqui, pelo louvor, os louvores entoados. Também, ó Pai, pela dedicação de oferta de dízimo aqui na tua casa, na casa de oração. Que seja usado, ó Deus, para a tua obra. Abençoa também os tesoureiros, a diretoria da igreja, que o Senhor dê sabedoria para também cuidar das finanças aqui dessa casa de oração.
nós te damos graças a Deus por tudo no precioso nome de Jesus e rogamos que o Senhor nos abençoe por meio da tua palavra. Amém. Hoje nós vamos trabalhar um tema que, na verdade, poucas pessoas gostam de falar desse tema. Acredito que eu já falei de forma mais detalhada quando eu expus aqui o livro de Romanos, que é a ira de Deus. Tá? E hoje nós vamos estudar sobre a ira de Deus sobre uma nação ímpia. Tá? E o livro de Naum, quando a gente lê de primeira mão assim, a gente, poxa, não tem nada assim de esperança para nós. É muita ira, é muita pavor, é muito tenso a leitura do livro do profeta Naum. E o livro ele tem uma grande importância, principalmente para o tempo de hoje, onde as pessoas têm uma visão errada sobre Deus. Tá? Alguns entendem, não, Deus é amor, claro que Ele é amor, Ele é bondoso, é misericordioso, mas as pessoas negam o outro lado do nosso Deus, que é um Deus que Ele se ira, Ele é um Deus que Ele é zeloso, Ele é vingativo, tá? Só que não é como a nossa ira. Se a gente fosse irar com alguém, vamos ter sérios problemas e vamos acabar até desobedecendo o próprio Deus. Mas a ira de Deus é diferente. A ira de Deus porque Ele é um Deus zeloso, conservador. Você vai ver aqui no livro de Naum que a ira de nosso Deus é contra os seus inimigos, os inimigos do seu povo. Tá? Você vai perceber também, dentro do livro de Naum, que Deus é um Deus também que é tardio em irar-se. Tá? Ele é cheio de compaixão e principalmente para aqueles que se arrependem, que se humilham e pedem perdão para Deus. Mas o propósito maior do livro aqui de Naum é de julgamento mesmo. Diferente de Jonas, né, que Jonas clamava para que Deus viesse até destruir a cidade de Nínive. E Deus disse, não, você vai lá pregar, você vai abençoar aquela cidade, você tem que pregar porque aquele povo ele vai se arrepender. Aqui em Naum você vai perceber que a cidade de Nínive, ela volta às práticas erradas, e isso enche digamos, a tampa da paciência de Deus, e Deus vai com todo o fervor para cima daquela nação totalmente ímpia. Algumas coisas como introdução, eu quero chamar a sua atenção aqui para o título do livro. Naum, traz o seu nome, né? E bem no início aí do capítulo 1, versículo 1, diz assim: advertência contra Nínive, livro da visão de Naum de Elcós. Naum significa exatamente isso que você está vendo aí no seu slide: a consolação, compaixão, confortador. O nome aqui de Naum ele é uma abreviatura de Neemias, e a consola, ou seja, Deus consola. É semelhante no Novo Testamento quando você lembra daquele personagem Barnabé, filho da consolação. Tá? Então o mesmo termo aramaico lá para Barnabé é o termo aqui usado em hebraico no nome de Naum. E você vai perceber que esse profeta aqui, pelo título, ele é o único profeta que vai, ele não vai proferir um julgamento contra o povo de Deus. Você viu que Oséias teve profecias voltadas para o povo de Deus, mas o Naum não. A profecia é diretamente contra uma nação ímpia, uma nação chamada aí a Síria. Uma outra coisa que você tem que entender, além do tema do livro, é o autor. Não se sabe muito sobre Naum, tá? E aqui Naum, o texto fala no versículo 1 do capítulo 1 que ele é elcocita, né? É da cidade de Elcós, tá? Ele era natural provavelmente de Cafarnaum, tá? Cidade de Naum, tá? Lá do Arabe. E a ideia também aqui é que tudo indica que ele fugiu, né? Ele fugiu ou imigrou para Elcós, né? Na parte sul de Judá, antes ou depois da queda de Israel, lá em 722 a.C. de Jesus. Ele profetizou para Judá do sul contra Nínive, que foi aí a capital
a capital da Síria. É importante você ter noção do título, do autor, para quando você lê e quando vê essas profecias tão pesadas, e por que ele está fazendo isso? A profecia contra a cidade de Nínive, e Nínive é terrível, nós vamos ver isso no decorrer do estudo de hoje. A data, Naum é um dos 6 profetas menores, né, que sem data no texto, mas aqui a gente entende que pelo contexto, deduzimos que ele profetizou cerca de 710 antes de Cristo, durante o reinado do rei Ezequias, ou 650 antes de Cristo, durante o reinado de Manassés. Tá? Algumas pessoas que caminham mais pela linha aí do reinado de Manassés, eles entendem, por exemplo, que Naum profetizou a futura destruição de Nínive, tá? Como está no capítulo 2, versículo 8 ao 10, e essa destruição aconteceu. Ela aconteceu em 612. Ele faz referência também da invasão de Nor-Amon, que era um termo grego aqui, da capital do sul, do Egito, onde aconteceu várias vezes, várias invasões. Alguns entendem também por essa data que ele escreveu principalmente para consolar o seu povo. Agora pensa comigo, quando você lê um texto como Naum, e vê uma profecia tão dura, um julgamento tão pesado, a ira de Deus mesmo sendo manifestada, você diz, mas isso não traz nada de consolo, mas na verdade traz, porque a Síria estava perseguindo o povo de Deus, e Deus mostrou que nada pode ir contra o povo dele, e Deus destruiu tudo aquilo, todos os seus inimigos que iam contra a sua nação, contra o seu povo. Então isso servia de consolo, semelhante a você quando vai ler Apocalipse. Se você tem gente que tem medo de ler Apocalipse, mas Apocalipse é esperança para nós, é tormento para os ímpios, é dor para os ímpios. A mensagem dele, do profeta aqui, Naum, é uma mensagem teocêntrica, ou seja, Deus ocupa por inteiro o pensamento de Naum, como também do próximo profeta que a gente vai estudar, que é Abacuque e Sofonias. Naum é um livro excelente para aqueles que criam em um Deus, criam um Deus na sua cabeça, um Deus romântico, um Deus que não está nem aí com as opressões que a igreja enfrenta. Não, Deus está assim, Deus está atento e Ele vai julgar cada um no seu tempo. Naum trata principalmente aqui de um atributo muito importante para a igreja, mas muitas vezes esquecido, que é a ira de Deus, a justiça de Deus. Claro que nós entendemos que Deus, Ele é amor. Talvez alguns perguntem, mas pastor, como é que Deus é esse? Que é amor e se ira tanto, e é capaz, por exemplo, de se irar, de criar um inferno. É por isso mesmo que Ele é amor, que Ele é zeloso, tá? Ele é zeloso com aquilo que se refere à sua santidade, tá? E nós vamos ver 3 lições, são 3 capítulos. Vou tentar dividir para você em 3 partes as principais lições para o nosso tema, que é a ira de Deus sobre a nação ímpia. A primeira lição que nós vamos ter aí, agora eu quero que você anote na sua Bíblia, vamos ler o capítulo 1, versículo 2 e 3, está no slide, mas você pode anotar, claro, na sua Bíblia, onde diz assim, olha, o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Aqui você já vê a primeira lição, que é a ira de Deus contra o pecado. Os assírios foram, na época, o povo mais poderoso entre os semitas. E foram também os primeiros conquistadores do mundo. Nínive, que era a sua capital, era uma cidade muito protegida. Os estudiosos mostram, por exemplo, que os muros tinham os muros lá que cercavam a cidade, média de 30 metros de altura. Aí 10 andares, né? De um prédio, e eram tão largos a espessura do muro que dava para andar 3 carruagens lado a lado. Imagina um muro desse, tá? Corria 3 carruagens lado a lado em todo o muro e ainda sobrava espaço. Então era uma verdadeira fortaleza.
tá? Esses muros eles eram guardados por 1.500 torres. Então era uma força grande. Era um poder, todo mundo que olhava para o muro já tremia. Imagine o exército que estava guardando aquele muro. Tem um comentarista, que é um dos livros que eu li para dar esse estudo para os irmãos, que é Palmer Hobson. Ele diz em seu comentário assim: Naum, Abacuque e Sofonias, ele disse: a despeito de toda a aparência da força da Síria, Deus certamente dava garantias da sua queda. Ninguém nunca imaginava que uma fortaleza daquela ia ser destruída. Jamais. Por isso que muitos não acreditavam na profecia de Naum. Olha, vai destruir, Deus é vingador. Ele é tardio em irar-se, mas ele é grande em poder e jamais inocenta o culpado. Quando essa profecia chega, ele teve uma visão, como diz o versículo 1, tá? A maioria dos comentaristas entende que é uma visão além do normal, era algo que o olho humano não conseguiria ver. Deus revelou isso para o profeta Naum, e ele não se intimida em levar essa mensagem de juízo para Nínive. Por que ele não se intimida? Porque era Deus quem estava falando. Por isso ele não estava com medo, ele pregava mesmo. Vão ser destruídos, a queda de vocês é certa, por causa do pecado de vocês. Irmãos, Deus é zeloso, no sentido de que, em sua santidade, Ele não permite jamais rivais. E a Síria, a cidade de Nínive, eles entendiam que a força que eles tinham era deles. Eles podiam encarar qualquer pessoa, qualquer ser, até o próprio Deus eles achavam. Olha o versículo 14 do capítulo 1 de Naum, na sua Bíblia. Não sei se eu coloquei no slide aqui. Não. Coloquei? Não. Vamos lá. Versículo 14 diz assim, ó: o Senhor decreta o seguinte: a seu respeito, ó rei de Nínive, você não terá descendente que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Naum capítulo 1, versículo 14. Olha o que Deus diz, vocês não terão descendentes, eu vou preparar o túmulo de vocês são desprezíveis. São palavras fortes, e é Deus falando, irmãos. É Deus falando, por meio do seu profeta. Por que ele está dizendo isso? Porque a Nínive, eles achavam que os seus deuses, suas forças, eles podiam encarar até o juiz supremo, que era o próprio Deus. Mas não, Deus está falando: vou destruir tudo isso aí de vocês. Eu vou destruir todos os seus ídolos. Irmãos, hoje não é diferente, pode ter certeza disso. Muitas pessoas não se prostram diante de deuses assírios, mas muitos deles têm os seus deuses. Muitas vezes é o seu ambiente de trabalho, a sua empresa. Muitas vezes é a sua prosperidade material. Muitas vezes é apenas a visão do dinheiro, achando que isso é tudo na sua vida. Às vezes a pessoa confia até na própria saúde. Eu me garanto, e que por aí vai. E essa pandemia tem mostrado que não dá para se confiar em saúde. Não dá para se confiar só no dinheiro. O que nós precisamos é ter consciência de que, seja qual for o poder material ou humano que a gente acha que podemos vencer todas as coisas, tudo isso é ilusório, é passageiro, mas só tem um poder que é soberano, que é eterno, que é o poder do nosso Deus. Assim como ele ia destruir a cidade e os ídolos de Nínive, ele vai destruir também todos aqueles que são contra a sua santidade, são contra a sua majestade, são contra a sua palavra. Tem um texto lá em Êxodo 20, versículo 5, diz assim, ó: não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu sou o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam. Então, Deus não vai deixar o inocente o culpado inocente. Deus não vai deixar só que ele pecou, não, ele não vai ser punido, ele vai ser punido sim. E você quer ver uma prova viva de que Deus pune o pecado de forma brutal, cruel? Onde é que você encontra isso na Bíblia?
Um exemplo que você olha assim, Deus foi muito cruel, justamente por causa do pecado. Onde é? Em quem? Quem? Jesus. Boa menina. Em Jesus Cristo, a ira de Deus foi lançada em Jesus Cristo por causa dos nossos pecados. Ele imputou os nossos pecados em seu Filho. Deus, Ele pune sim o pecado. Ele se ira. E a ira dele será terrível no último grande dia. Então, vamos andar um pouquinho. Nós temos aqui que a ira de Deus contra a nação ímpia será avassaladora. Olha esses textos, como são duros. Marque na sua Bíblia aí, tá? Capítulo 2, versículo 1 ao 3 e o versículo 13. Olha o que diz aqui, ó. A minha versão aqui é a nova versão Almeida atualizada. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar, reúna todas as suas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores, os que saquearam e destruíram os seus ramos, os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlate, os carros de guerra brilham como fogo no dia da sua preparação, e as lanças são agitadas. Olha o versículo 13. Eis que estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei os seus carros de guerra. A espada devorará os seus leãozinhos. Arrancarei da terra a sua presa. E nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Deus vai destruir a nação ímpia. E de fato isso aconteceu. Os grandes geógrafos aí procuram Nínive e não acham mais nos mapas. Nenhum descendente. Não dá. Por quê? Nínive ela foi destruída em 612 a.C. Seu exército foi finalmente aniquilado na batalha pelos babilônicos em 605, né, dos Carquemis que chamavam, né? Quando o grande Nabucodonosor II derrotou Neco do Egito, a destruição de Nínive foi tão completa que a cidade tornou-se quase uma lenda durante 2000 anos. Foi terrível, foi avassalador, porque foi o próprio Deus quem agiu assim. Deus enviou tropas para destruir a cidade de Nínive. Deus fez isso. Em 1842, depois de Jesus Cristo, alguns arqueólogos eles descobriram entulhos, né, da cidade de Nínive. O relato da destruição ela é bem vívida aí no capítulo 2, como a gente acabou de ler. Aqui fica uma clara mensagem de que Nínive ela cairá e Deus vai preservar o seu povo, tá? Deus vai preservar o seu povo. Até coloquei aqui em uma cor destacada, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó. Deus ia destruir a cidade de Nínive, mas ia preservar Jacó, preservar o seu povo. Uma profecia dessa se coloca no lugar, nessa época. Você está na fortaleza de Nínive, em muros que 3 carroças andavam lado a lado, 1.500 torres de vigília. Você estava protegido e chegar um homem, dizia assim, olha, isso aqui tudo vai por água abaixo, vai acabar tudo. Vamos ser honestos, dificilmente você ia acreditar numa história dessa. Dificilmente, porque uma fortaleza daquela você ia pensar logo, não, isso não vai acontecer. Mas aconteceu. A profecia de Naum, ela se cumpriu. E ela traz um duplo significado aqui, mostrar o juízo de Deus e anunciar alívio para Judá. Porque a Síria era inimiga de Deus. Os inimigos de Deus, quem são eles? Os inimigos de Deus são aqueles que são inimigos da igreja. Você lembra lá de Atos 9, a convenção de Saulo? O que foi que Jesus falou? Jesus disse assim, Saulo, Saulo, por quê? Me persegues. Quem era que Saulo perseguia, na verdade? A igreja. Mas dava carta para acabar com os cultos, destruir crentes.
Então quem perseguia se tornava inimigo da igreja, estava se tornando inimigo de quem? Do próprio Deus. Então é o que acontece aqui na Síria. A Síria era inimiga do povo de Deus e automaticamente se tornava inimiga do próprio Deus. Deus faz e fará justiça a todos aqueles que se opõem à sua igreja, irmãos. Pode ficar tranquilo. Você tem visto com certeza nos jornais, nos sites, quantos massacres em muitos irmãos, nos países afora aí, cultos são cancelados, homens bomba entram dentro do templo, na hora do culto se explodem para matar os irmãos, pastores são arrastados, levados, ficados presos e massacrados até a morte com suas famílias. É de partir o coração, mas vai chegar um dia que todos eles vão pagar diante do grande juiz. Pode ter certeza. Por isso que a vingança não pertence a nós. A vingança pertence a quem? Ao Senhor. Ele é quem sabe. Não adianta você que é afligido por alguém por ser crente e você querer se vingar, não vai com essa não. Deixa que a vingança pertence a Ele. No versículo 3 do capítulo 1 que a gente viu aqui, o Senhor não deixará impune o culpado. Não deixará impune o culpado. No versículo 14, que a gente leu do capítulo 1, o Senhor decreta o seguinte, a seu respeito, ao rei de Nínive: você não terá descendente. Você viu aí no capítulo 2, no versículo 13, onde ele fala, o destruidor avança contra você. Quem é você ali? Nínive. Tem um texto que é famoso, né? Se Deus é por nós. Agora pensa aí, se Deus é contra nós. Aí tá ruim, tá? Quem é que vai defender? Se Deus é por nós, ninguém é contra nós. Agora, se Deus é contra uma nação, já era. Ninguém pode. Até a Síria, que era a mais poderosa da época, não pôde de forma alguma resistir à ira dele. Por isso que a gente tem que descansar no nosso Senhor, que Ele é um Deus que se ira e vai agir com justiça, e no último dia, pode ter certeza, todos aqueles que zombaram da igreja do Senhor, daqueles que foram contra o seu povo, massacraram os crentes, eles vão pagar um alto preço. E se não se arrependerem até lá, claro. Se não se arrependerem. Tá bom? Mas nós temos aí outra coisa. A gente já leu esse texto. A ira de Deus contra a nação ímpia, ela é certa. Olha o versículo, capítulo 3, versículo 5, 7 e 19. Eu estou colocando só os textos chaves para você. E está no slide aqui, ó. Olha só, olha o versículo 5 aí de Naum 3. Eis que eu estou contra você, de novo. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de sua saia sobre o seu rosto e mostrarei às nações a sua nudez e os seus reinos nas suas vergonhas. Gente, precisa explicar. Você que é mulher, né? Às vezes você fica constrangido, às vezes tem um vestido, uma saia difícil de controlar e chega perto do ventilador, você já está com a mão se segurando, não é? Olha a expressão, olha a linguagem de Deus. Eu vou pegar você e levantar a saia de você e mostrar a sua nudez, a sua vergonha. Vocês que se acham poderosos serão envergonhados naquele dia. A linguagem é forte. A linguagem é forte. E é Deus falando, olha aí, ó. Olha o versículo 7. Todos os que a virem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei a quem a console? A destruição era tão certa que as pessoas iam olhar para Nínive e dizer: quem é que pode ajudar esse momento? Quem é que pode ajudar eles nessa situação? Quem? Ninguém. E olha aí, 19. Não há remédio para o seu mal. O seu ferimento é grave. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você baterão palmas, pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? As nações vizinhas iam aplaudir. Opa, chegou a hora deles. Que vergonha. Que vergonha. É certa a ira de Deus contra
a nação ímpia. Mas eu quero destacar aqui o versículo 7, quando ele diz, todos que virem fugirão, dizendo, Nínive está arrasada. E eu quero que você vá para o versículo 7 do capítulo 1, onde ele diz assim, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. Versículo 3 do capítulo 1, voltando, o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso, o Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade. Note você aí, eu não sei como é que está na sua versão, o versículo 7 do capítulo 1. A minha tem, ele protege, mas tem outras versões que falam que ele conhece e protege. E conhecer na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, não é apenas um conhecimento intelectual. O conhecimento de Deus na Bíblia é um conhecimento de cuidado, tá? De cuidado. Tem um texto de Romanos capítulo 8, verso 29, que diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 10, 11 diz assim, como diz a Escritura, todo aquele que nele confia, jamais será envergonhado. É certa a ira de Deus contra a nação ímpia, mas é certa a proteção de Deus no seu povo. Deus conhece o seu povo. E o texto fala que antes da fundação do mundo Ele já conhece o seu povo. Que bênção. E como é, pastor, que a gente sabe quem é o povo dele? Aqueles que têm se dirigido a Cristo e se arrependido dos seus pecados. E Deus, Ele tem cuidado, Ele tem um zelo com essas pessoas, Ele conhece suas ovelhas. Em João 10 Ele diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Olha o versículo 15 do capítulo 1 de Naum. Vejam sobre os montes os pés dos que anunciam boas notícias e proclamam paz. Celebre as suas festas, ó Judá, cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso invadirá, ele será completamente destruído. Quem te lembra esse versículo 15 aí de Naum, capítulo 1? Hein? Lembra de Isaías 57? 52, versículo 7? Você lembra de Romanos 10, 15? Quão formosos são os pés do que anunciam a notícia, a paz. O que o salmista, o que Naum está falando aqui no texto, de forma poética, é o seguinte, que a vitória foi alcançada. Os pés daquele que anunciavam as boas novas, que é o mensageiro, está dizendo, a batalha já está ganha. A batalha já está ganha. Deus tem um cuidado, tem um zelo com o seu povo. Por isso que no versículo 15, grifa aí, ele diz, Deus falando, celebre suas festas. Eles não tinham espaço para celebrar, irmãos. Era muita perseguição. A Assíria não dava espaço para eles. Não dava. Agora o Naum está dizendo, celebrem. Desfrute das celebrações da vitória. Tragam suas ofertas com ações de graças. Agora vocês podem louvar porque o inimigo foi destruído. Ele diz também, cumpre os teus votos. Aqui esse votos aqui refere-se a votos que eram feitos precedentes a batalhas, tá? Havia vários tipos de votos. Tem um que foi mais doido e louco, né? Que foi o voto de Jefté. Foi terrível aquele voto. Foi desobediência, foi erro dele, tá? A gente já viu isso aqui em alguns dos nossos estudos. Mas tinha vários votos em relação à batalha, tá? Então o que Deus está falando, olha, façam as festas de vocês, celebrem. O inimigo não vai perseguir mais vocês, não vai mais invadir vocês. É a partir desse finalzinho aqui que nós temos aplicações importantes, já que só foi falando de ira, não tem esperança nesse livro não, pastor? Será? Tem sim, tem esperança. Primeiro, Deus é justo, juiz. Irmãos, eu quero que você pense agora, de forma bem prática, no nosso cenário mundial. Note como as nações têm se distanciado do nosso Deus. Note como as nações e os seus líderes têm criado leis ímpias. Leis que ferem diretamente a santidade de Deus. E nós não podemos engolir tudo, irmãos. Leis que ferem o valor da família. Leis que ferem o princípio do culto.
leis que ferem o princípio da nossa vida com Deus, nós não podemos nos calar, não. Tá? São ímpios. Tá? E as nações cada dia têm se distanciado do seu Deus. Mas Deus, Ele é justo. Ele vai proteger o seu povo. Assim como você viu no versículo 7 do capítulo 1, versículo 8. Aqui também tive um texto no Novo Testamento, onde diz assim, João, né? Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida. Mas, o que permanece sobre ele? A ira de Deus. A ira de Deus é tanto para uma nação ímpia como para indivíduos também. Se a pessoa não crê em Jesus Cristo, sobre esta pessoa está a ira de Deus. E essa ira vai se revelar ainda mais profunda no grande julgamento. Por isso, irmãos, isso aqui é consolo para a igreja. Deus é justo juiz. Mas o texto também do Naum como um todo tem uma outra lição. A igreja é propriedade de quem? De Deus. Olha o texto de Atos 20, versículo 28. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Amém? Irmãos, Deus, Ele tem um amor especial para o seu povo, sempre teve. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. É um Deus que julga, mas é um Deus que preserva, que cuida, que ama, que zela o seu povo. Por quê? Porque ele pagou um alto preço pela sua igreja. Foi o sangue do seu próprio Filho. Nós, usando a expressão aqui do Antigo Testamento, nós somos as meninas dos olhos do Senhor. Tá? Ele se encanta com a igreja não por causa dos méritos da igreja, mas por causa do mérito que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E claro, assim como a Síria foi destruída, a inimiga lá do povo de Judá, nós temos a terceira e última lição prática. Cristo é o guerreiro que venceu Satanás, nosso inimigo número 1, e nos deu a sua vitória. Olha o que diz Marcos 3:27. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem antes o amarre, que só então poderá roubar a casa dele. Que valente é esse que Jesus está falando? Quem é esse valente? Valendo uma Bíblia, para você me dar. O valente é o... Quem é o valente? Hã? É? Que inimigo? A Coisa? A Coisa é um filme. It, A Coisa, e é bom um filme, hein? Quem gosta de filme de terror. É o Satanás, o valente. Ele amarrou Satanás. Expressão tão usada, né? Está amarrado. Não, né? Que é isso, né? Calma, gente. Quem amarrou o próprio Satanás foi Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala que a vinda de Cristo, a morte de Cristo, a encarnação e a morte de Cristo, a ressurreição, ela é a vitória consumada em que amarrou Satanás, não quer dizer que ele não vai nos tentar mais. Mas a expressão de amarrar aqui é que ele é limitado pelo próprio Deus. Tá? O inimigo já é derrotado, isso já é certo. Assim como o capítulo 1 anunciou, presta atenção, como Naum está ligado com a teologia bíblica maior. O capítulo 1, Naum anuncia a grande destruição de Nínive. O capítulo 2, ele vai mostrar como foi que aconteceu tudo isso. Ele começou a mostrar as cenas, como ia ser a destruição avassaladora. Mas o capítulo 3 disse, olha, é certo que não existirá mais esse inimigo. Então, assim como aconteceu com a cidade de Nínive, também o nosso Senhor Jesus Cristo fez com Satanás. A semente que pisaria na cabeça da serpente, que não sou eu, a semente é Cristo. Tá? Cristo pisaria a cabeça da serpente e já pisou na cruz, mas vai ser consumada de uma vez por todas quando ele vir em poder e glória. Mas o texto está dizendo aqui, para o nosso consolo, que o nosso guerreiro é Cristo, e ele já venceu Satanás. Ele já venceu.
Você não pode brincar com ele, mas você não tem que ter medo dele, tá? Porque você confia na tua fortaleza que é maior, que é o nosso Deus. Então, quando Jesus fala em Marcos que ele entra na casa do homem forte, amarra o valente para tirar os bens. Ele fez isso. Ele amarrou o valente, tirou o seu povo e colocou para ele. Que Deus maravilhoso. Então não se apavorem diante das hostes malignas que tentam destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não vai destruir. Não vai destruir. Porque o nosso guerreiro é certo que nos dá e nos dará a vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Espero que tenha ficado claro aí para a nossa reflexão. Vamos cantar, tá bom? Cantem comigo aí, para que você não saia desesperado correndo. A Larissa está cuidando ali, abanando ali. Vamos ficar de pé, para o diafragma ficar melhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Amém? Vamos orar. Ó Deus, graças Te damos, meu Senhor, pela a exposição da Tua palavra, que a mesma venha edificar as nossas vidas, nos dar alegria, Deus, confiar nesse Deus que é justo, verdadeiro. É um Deus também que se ira contra as nações ímpias. Pai, que nós possamos, à luz da Tua palavra, cada dia conhecer de fato quem o Senhor é. Obrigado por nos dar a oportunidade em Cristo Jesus de externar louvor e adoração ao Senhor que merece toda a honra e toda a glória. Obrigado por esse tempo aqui juntos. E nós queremos esse momento aproveitar e interceder pelos nossos irmãos, todos aqueles que estão, ó Deus, com enfermidades físicas, que o Senhor venha restaurar a saúde deles em nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão, ó Deus, com dificuldade, com
com enfermidades espirituais, estão desanimados, que o Senhor venha reavivá-los, venha dar força para que eles venham ler a Tua palavra, orar, estar em comunhão com o Senhor, com a Tua igreja. Nós oramos também por alguns dos nossos amigos, familiares nossos que estão com problemas com este Covid, foram acometidos de Covid. Pai, restaura em nome de Jesus. Eu clamo, ó Deus, pela vida de meus padrinhos. Eu rogo a Deus pela vida dos meus primos ali em São Paulo. Que o Senhor seja gracioso, bondoso com eles e traga restauração em nome de Jesus. Mas acima de tudo, que dentro dessa experiência dolorosa que eles estão enfrentando, eles possam ver a glória de Cristo, possam reconhecer a majestade do Senhor, a grandeza do Senhor. Deus amoroso que Tu és, um Deus perdoador. Cuida de cada um deles. E que o Senhor, por meio da Tua graça, nos conduza para os nossos lares, debaixo da graça e da paz do nosso Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Então, domingo nós temos escola bíblica, mas vai ser pelo Google Meet, tá? 10 para 8 da manhã, a gente já coloca o link ali para você, só clica e já entra na sala de estudo. E à noite será o culto de louvor e adoração. A gente vai colocar a lista lá nos grupos da igreja, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, tenham todos uma boa noite.